Foi forte. Foi forte. Uma viagem como essa, acho que marca as nossas vidas numa profundidade que a gente não tem consciência. Eu tenho total clareza que muitas coisas que nós vivemos lá, a gente ainda nem sabe os desdobramentos do que vai acontecer. A sensação que eu tenho é que a gente ainda está meio que imerso assim no processo, né? Eu não sei como foi, né, para a Dri, para Fernanda, para a Beth, né? A gente tem a Tereza e o Marcelo que ainda não voltaram, né? O Vinícius está aqui, a Renata está aqui também, mas a Tereza e o Marcelo ainda não voltaram. Eles estenderam uns diazinhos ali para poder fazer algumas coisas, fazer alguns passeios que eles queriam fazer. Mas eu quero dizer para vocês, gente, que é algo assim, é sobrenatural. É sobrenatural. Esses dias eu estava revisando, né? Eu trouxe um devocional que tem só para quem vai lá no Jardim do Túmulo, né? Que é onde a gente acredita que Jesus foi sepultado, né? Só para quem vai lá é que tem um devocional. É um devocional só para quem passa por lá, entendeu? Você não vai achar esse devocional em nenhum outro lugar da face da terra. É muito legal, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu só fui ter esse conhecimento quando eu cheguei aqui e eu fui ler a primeira página ali. E a escritora desse devocional, ela fala que é um devocional feito especificamente para quem passou ali pelo Jardim do Túmulo. E esses dias eu estava fazendo a reflexão, né? E me recordando de tudo que a gente viveu ao longo desses 12 dias de viagem. Primeiro passando pelo Egito e depois entrando na Terra Santa, vivendo toda a experiência que a gente viveu em Israel, porque em Israel nós literalmente fomos de sul a norte do país. A gente entrou pelo sul do país, que é ali a divisa com o Egito, que é a primeira cidade que tem ali, que é Eilat, e fomos até o Monte Hermon, lá no norte, que faz divisa com o Líbano e com a Síria. E óbvio que vivemos dias extraordinários, dias bem desafiadores também, mas dias extraordinários. E é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com vocês hoje, por isso que eu falei que era tão importante que vocês estivessem aqui, porque é óbvio que 12 dias de viagem, a gente não vai fazer todas as liberações em apenas um dia. Mas hoje, especialmente, eu quero compartilhar com vocês sobre aquilo que Deus falou conosco acerca do Egito. E o quanto muitas vezes, né, a gente fala do Egito. E o quanto Deus falou na minha vida acerca do Egito, acerca da importância do Egito nas nossas vidas e de nós realmente reconhecermos que muitas vezes nós estamos vivendo em algum Egito. E o quanto a gente vai precisar olhar e entender que o Egito ele faz parte das nossas vidas, mas não é o lugar que Deus nos convida a permanecer. Mas antes de eu trazer a palavra, e hoje a gente vai ser bem objetivo com vocês, até por causa do horário, a gente fez essa mudança do horário, porque nós não queríamos de forma alguma deixar de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem acrescentado nas nossas vidas. Mas hoje a gente vai ter uma reunião um pouco mais objetiva. Mas antes da gente passar para esse momento de realmente reflexão da palavra, eu quero convidar vocês para que a gente possa adorar uma canção aqui que, para mim, ela é incrível e que eu acho que retrata também um pouco daquilo que a gente quer compartilhar hoje com vocês. Deixa eu só ajeitar tudo aqui para que vocês possam ter acesso aqui também à letra da música. Pegou aí direitinho? Tá. Isso. Quando minha fé se esfriou, acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir,
deu forças para prosseguir. Quando tudo diz que não, sua voz me acalma e diz pra confiar em ti, pra esperar o teu agir. Deus, a minha força é o teu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os seus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim, pois não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, e foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração, que aumenta a minha fé pra crer, que aumenta a minha fé pra ver que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti, que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível pra quem crê. Oh, aleluia! Onde estão aqueles cheios de ousadia que vão lutar e vencer? Oh, aleluia! Confiamos em ti, Senhor. Confiamos em ti, Senhor. Declare um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, e foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração, que aumenta a minha fé pra crer, que aumenta a minha fé pra ver. O que, igreja? Que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti, que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível pra quem crê. Declare que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti. Nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível pra quem crê. Nada é tudo é possível, tudo é possível para ti. Declare nada é impossível, nada é impossível. Oh, não, nada é impossível, nada é impossível para esse Deus que tem todo o poder. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, que operava no passado, opera hoje e vai continuar operando, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, Ele é Deus, aquele que pode todas as coisas, oh, que faz o morto ressuscitar.
pode dar um grado de vitória ao Senhor. Amém, gente? Só que aí eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu quero saber se vocês realmente acreditam que nada é impossível para Deus. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente canta algumas músicas, né? Ele não tá parando aqui. Às vezes a gente canta algumas músicas, a gente canta algumas canções, e é tão bonitinho a gente cantar, né? É tão bonitinho, né? Vou falar igual o apóstolo Coraiola fala, né? A gente sente uns arrepiozinhos assim, né? A gente sente uns arrepiozinhos assim, a gente fica emocionadinho, entendeu? Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês, e que você hoje realmente você precisa refletir. Você tem vivido uma vida onde você crê que nada é impossível para Deus? Porque, gente, é isso que vai fazer a diferença. Não é só nós cantarmos, não é só nós adorarmos, é nós vivermos como quem acredita que não existem impossíveis para Deus. Ó, Marcelo e Tereza chegando. Onde será que eles estão, gente? Casal pelo mundo. Será que eles estão em Portugal? Vocês estão em Portugal? Vocês já estão na Europa? Vocês já estão na Itália? Onde será que eles estão? Coloca aí pra gente, Marcelo. Não sei se você consegue abrir o áudio aí. Eu vi que você tá... Acho que vocês estão em Cascais, né? Bom dia para vocês, tudo bem? Tudo ótimo. A gente está em Ericeira. Ericeira é um pouquinho acima de Cascais. Aí, e aí a gente está aguardando a hora do almoço aqui no restaurante, nosso horário. E aí aqui são umas pedras. Lindo lugar, lindo. Que Deus continue abençoando vocês aí, Marcelo, nessa viagem. Uau! A gente continua vivendo o sobrenatural aqui. Amém, Ó, amém. E não restará pedra sobre pedra. Amém, amém. Glórias a Deus. Gente, então essa reflexão eu quero começar fazendo com você nessa manhã. E eu quero que você pegue o teu papel e uma caneta e que você coloque uma nota para você. O quanto você tem vivido acreditando que Deus é um Deus do impossível. Quanto você tem vivido acreditando que Deus é um Deus do impossível. Porque não adianta, gente. É isso que vai determinar as tuas vitórias. É isso que vai determinar a maneira como você tem avançado sobre essa terra. Porque se você tá com uma nota abaixo de 5, eu quero dizer para vocês vão ter muito para aprender com o povo hebreu que estava no Egito. Vocês vão ter muito para aprender com o povo hebreu que ficou no Egito. E aí? Qual que é a decisão que você toma hoje? Continuar cantando lindamente musiquinhas para dar uns arrepiozinhos? Ou usar o louvor e a adoração para mover o coração de Deus em teu favor e chamar a atenção de Deus? Chamar a atenção de Deus. Gente, nós vivemos coisas tão extraordinárias nessa caravana. E não é porque nós estávamos na caravana, gente, porque eu sei que muitas pessoas viveram essa caravana com a gente estando aqui no Brasil ou estando em outro lugar, como eu falei o caso da Priscila. Teve gente que viveu essa caravana com a gente. Teve pessoas que não viveram essa caravana com a gente e tá tudo bem. Mas teve pessoas que viveram essa caravana com a gente. E que em espírito pisaram em cada lugar que a gente pisou. Estiveram com a gente em cada lugar que nós estivemos. Porque isso é uma decisão tua. E hoje eu quero trazer um pouco para vocês da grande reflexão que Deus trouxe para mim, para o João, e eu acredito para alguns que estavam na caravana também, mas eu digo especialmente para mim e para o João, por quê?
Porque há 10 anos atrás nós fizemos essa mesma caravana. Nós percorremos esse mesmo caminho, ou praticamente o mesmo caminho. A gente teve algumas outros passeios que não foram os mesmos, mas praticamente nós fizemos esse mesmo caminho. Mas há 10 anos atrás, eu e o João, nós éramos outras pessoas. Outras pessoas. Totalmente, absolutamente, nós éramos outras pessoas. Há 10 anos atrás, nós vivíamos um contexto do nosso trabalho, da nossa missão, totalmente diferente. Há 10 anos atrás, a Rava não existia. Há 10 anos atrás, o apóstolo Coraiola, ele continuava perguntando assim para o João, João, quando você vai se libertar de Faraó? Essa era a pergunta que ele fazia para o João todas as vezes que ele encontrava com o João. João, quando é que você vai se livrar de Faraó? Há 10 anos atrás, nós morávamos numa cidade em Goiás que nós não queríamos morar. Há 10 anos atrás, o nosso ministério, nós ainda não tínhamos clareza daquilo que Deus tinha para as nossas vidas. Então, eu e o João, nós éramos outras pessoas. E nós tivemos uma visão sobre o Egito que foi totalmente diferente da visão que nós tivemos dessa vez. Há 10 anos atrás, a companhia de Daniel não existia. Vocês entendem, gente? Então, eu quero que você escreva uma outra coisa aí no seu papel. Escreve, gente. Quando a gente dá uma direção para vocês, vocês precisam seguir a direção do profeta. Creiam nos seus profetas e prosperarás. Escreve no papel. Não despreze o valor de uma década. Daqui 10 anos eu vou ter 51 anos, vou estar na melhor idade. E eu não consigo nem contemplar o que Deus terá feito na minha vida nesses próximos 10 anos, porque eu sei que a coisa vai acelerar violentamente. Então, hoje você tem inclusive essa oportunidade de colocar diante de Deus o que você deseja que Deus faça na próxima década. Quando você chegar a 2032, quem será você? Quem será você? Então, gente, hoje eu vou contar muito com a colaboração de vocês, tá? Aí eu vou pedir ajuda aí para a Fer, se a Fer puder me ajudar, o João também, porque vocês vão precisar abrir a Bíblia hoje, entendeu? E aí quem puder ir abrindo a Bíblia, vai abrindo o áudio e vai falando aí as passagens que eu quero falar com vocês, tá? Primeiro ponto, gente, nós precisamos desmistificar a ideia de que o Egito, ele é um lugar de escravidão. O Egito tornou-se um lugar de escravidão. E vocês vão ver que isso tem muito mais responsabilidade do povo judeu do que de Deus, ok? O Egito, desde um princípio, ele foi um lugar de refúgio. Repete comigo isso aí onde você está. Refúgio. O Egito ele nunca teve como identidade ser um lugar de escravidão. Inicialmente, ele foi um lugar de refúgio para o povo judeu. Vocês vão ver que muitas pessoas desceram para o Egito. O problema não está no lugar. O problema está com as pessoas. Então, você vai repetir aí onde você está e eu quero ver a boquinha de vocês mexendo. O problema não é o lugar onde eu estou. O problema sou eu. Eita, que o ferro vai pegar hoje, né? Sabe por quê, gente? Porque a gente se acostuma a culpar o lugar onde a gente está pela situação que a gente está vivendo. Mas eu quero dizer para vocês, gente, que o problema não é o lugar onde você está. O problema é você. E muitas vezes você está sofrendo as consequências porque você decidiu, inclusive, permanecer em um lugar onde não é mais para você estar. Você decidiu estar em um lugar que não te cabe mais. Você decidiu permanecer em um lugar que seria um lugar de passagem para você.
E você transformou aquele lugar em um lugar de fixação. E o Egito, ele é isso nas nossas vidas. E hoje você vai poder, inclusive, meditar e entender se, de repente, você não fez de algo na tua vida um Egito. Se tem algo na tua vida que se transformou em um Egito. E que hoje você vai precisar, inclusive, tomar a decisão de romper com isso na tua vida. Ok? Então, quem puder, abre para mim Gênesis 12 e leia de 10 a 15. Eu vou falar os versículos, porque daí vocês já vão abrindo, tá bom? Vão abrindo aí, tá? Então, ó, a gente precisa Gênesis 12, de 10 a 15. Vamos precisar de Gênesis 37. Deixa aberto no 37. Vamos precisar ainda de Gênesis 42. Gênesis 46. Vamos precisar ainda, deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que é 1 Reis. 1 Reis 3. 1 Reis 3 e Mateus 2. A princípio são esses, gente. E aí eu vou, conforme a gente for crescendo aqui, a gente vai... Ah, e quem puder também já abre aí Números 14. 1 Reis 3, Números 14 e ainda Isaías 30. Eita, que hoje nós vamos passear pela Bíblia. A Fer está colocando no chat todos os textos. Aí quem for abrindo aí, tá? E aí, gente, ó, ligeiro, tá? Abre o teu áudio, eu vou falar a passagem, você abre o teu áudio e você fala a passagem, tá? Então, primeira coisa, gente, eu já falei isso para vocês aqui. Entendam que o Egito, ele tinha uma característica para o povo judeu. E o Egito, para o povo judeu, ele foi, por muitos, em alguns momentos, ele foi um lugar de refúgio, ok? A gente precisa lembrar, antes disso, que o Egito, ele é considerado, historicamente, uma nação que é considerada o berço da humanidade. Então, quando você vai para a parte histórica, você vai estudar a parte histórica, você vai entender que o Egito, a história do Egito, ela tem aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. Só para vocês terem uma ideia, as pirâmides, né? Aquelas pirâmides que vocês viram, que a gente foi lá, João, Adriana, acho que só o João e a Adriana, a Beth também, entraram lá dentro. São datadas de aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo. E presta atenção, até hoje existem algumas possibilidades de como as pirâmides foram construídas, mas não se tem ao certo, não se pode afirmar como aquelas pirâmides foram construídas. Gente, tem blocos que é do tamanho desse meu escritório aqui. E aí você para você pensar como há 4.500 anos atrás o ser humano teve inteligência para poder construir, porque a pirâmide, só para vocês entenderem, uma pirâmide nada mais é do que um túmulo, ok? A pirâmide, ela era um sarcófago, onde um faraó era colocado ali dentro, ok? Esse era o propósito da pirâmide. Era um sarcófago gigantesco, onde um faraó era colocado ali dentro. Então, quando você para você entender todo esse processo, vocês vão entender, inclusive, por que muitas vezes Deus mandou alguns homens de Deus descerem ao Egito, se refugiarem no Egito, mas porque também teve situações onde Deus não permitiu que alguns homens de Deus descessem para o Egito, ok? Então, quem puder, leia aí agora Gênesis 12, de 10 a 15.
Quem está com Gênesis 12, lê para mim de 10 a 15. Vou ler, Flavinho. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher, você é muito bonita. Quando os egípcios a viram, dirão, é mulher dele, vamos matá-la para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Lê de novo o comecinho, Dri, desse texto. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. O que aconteceu? O que estava acontecendo na terra, gente? O que estava acontecendo na terra? Uma fome. Fome. Então, todas as vezes que nós temos fome, faltou alimento. O que o Egito, ele foi por muito tempo, gente? O Egito foi celeiro de alimento por muito tempo para a humanidade. E é muito louco, porque hoje, quando você vai lá e você olha, você fala, meu Deus, não é possível isso. Ok? Mas as margens do rio Nilo, que inclusive para o egípcio até hoje, né, o rio Nilo ele é um rio consagrado, ele é quase, né, existe toda uma adoração ao rio Nilo, porque as margens do rio Nilo, o cultivo, ele sustentava a terra. Então, todas as vezes que houve fome, para onde as pessoas corriam, gente? Para o Egito. Porque é muito lindo, quando você sobrevoa o Egito, como aconteceu com a gente, o Egito, o Nilo, ele parece uma cobra, assim, ó. Ele vai contornando o país. Ele vai fazendo como se fosse, tipo, parece um cobrão, assim, gigantesco. Aí você olha para Israel. Israel tem um marzinho, assim, ó, desse tamanho lá dentro, que é o Mar da Galileia, e o Rio Jordão, que é dessa finurinha. E aí você fala assim, meu Deus, não é possível, porque é óbvio que quando havia seca, aquela região de Israel era uma região que não tinha como produzir o suficiente. Até porque naquela época não se tinha tecnologia como se tem hoje, ok? Então, primeiro ponto, houve fome. E quando Abraão desce para o Egito, gente, ele ainda não era Abraão, ele era Abrão. Ele já tinha recebido a promessa de Deus para ele e para Sarai. Tanto que a própria passagem ali fala, né? Abrão desceu para o Egito junto com a sua mulher Sarai. Depois eles vão ter o nome trocado. Abrão se torna Abraão e Sarai se torna Sara. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Só que nós tivemos outra pessoa que foi para o Egito. Abrão foi... Como que Abrão foi para o Egito, gente? Olha lá, a Fer tá compartilhando aí, só para vocês terem uma ideia aí, ó. Olha o Rio Nilo, gente. Você vê a extensão do Rio Nilo, né? Você vê, vamos dizer assim... eu não vou precisar para vocês a largura, mas... O Rio Nilo, ele corta praticamente todo o Egito, ok? Inclusive, tem um passeio lá que nós ficamos morrendo de vontade de fazer, que tem um cruzeiro pelo Rio Nilo, que sai lá do Cairo e chega até Luxor, que é considerada uma das cidades mais antigas do mundo, ok? Agora, Fer, aproxima lá o mapa de Israel, para vocês verem a diferença, gente. Gente, aquilo ali é o Mar da Galileia. Ah, esse grande aí é o Mar Morto. Mar Morto, gente. Morto, não tem nada. E ali em cima, ali, ó, onde a Fer marcou, é uma piscininha. Praticamente uma piscininha. É claro que quando você tá lá, você vê que o mar é grande. Mas imagina isso aí, ser o sustento, o lugar de água para sustentar um país inteiro. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer como reflexão para vocês. Egito, em primeiro momento, lugar de refúgio. Quando teve fome na terra, para onde as pessoas iam, elas corriam para o Egito. Mas nós temos uma outra situação.
E aí eu vou pedir para quem está com Gênesis 37 abrir para mim. Você vai ler o versículo 28 e o versículo 36. Não precisa ler tudo, não. Quem está com Gênesis 37, lê primeiro o 28 e depois o 36. Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, quem o levaram para o Egito. E o outro é o quê? O 36. Enquanto isso, os mercadores de Midian venderam José a Potifar no Egito, oficial do faraó, comandante da guarda. Gente, Abrão, Deus manda Abrão ir para o Egito, porque ele estava vivendo uma época de fome. Deus manda Abrão ir para o Egito. José, gente, queria ir para o Egito? José queria ir para o Egito, gente? José era o filho mais querido de Jacó, o filho mais amado de Jacó. E sabe o que acontece com José? Por causa dos ciúmes e da inveja dos seus irmãos, ele é vendido e vendido novamente. Por 2 vezes José foi vendido como escravo. Primeiro para os Midianitas. Para os midianitas, que levaram ele para o Egito, e depois no Egito ele é vendido novamente para Potifar, para que pudesse servir a casa de Potifar. Então aqui, gente, eu já quero que você reflita uma coisa na tua vida. Haverão momentos onde Deus vai dizer para você, desça ao Egito. Desça ao Egito. Desça ao Egito por sobrevivência. Se humilhe e desça ao Egito, porque se você não for ao Egito, você vai morrer de fome. Mas ainda assim, gente, pode haver situações onde Deus vai nos permitir nós sermos vendidos ao Egito. Então, quando você está, e talvez você está vivendo um momento da tua vida, onde você se sinta como João se sentiu por muitos anos, servindo a Faraó. E isso, cada vez que a gente encontrava com o Coraiola, ele reforçava isso. E eu falava assim, mas apóstolo, não fala desse jeito. E ele falava assim, Flávia, mas qual que é o problema de servir a Faraó? Não tem problema. Servir a Faraó, muitas vezes, vai fazer parte das nossas vidas. Em alguns momentos, gente, existe um propósito de Deus para servirmos a Faraó. Porque o que acontece com José? Tudo tem um propósito. Escreve aí no teu papel e repete comigo isso. Tudo tem um propósito. E se você crê em um Deus do impossível, se você crê que você é filho, você entende que, seja porque Deus mandou, seja porque Deus permitiu você estar no Egito, existe um propósito de Deus para sua permanência naquele lugar. Ok? Só que aí o que acontece, gente? Quem tá com Gênesis? Abre aí, Gênesis 42, 1. Pode ser eu? Pode. Quem abriu primeiro fala. Gênesis 42, 1. Jacó ficou sabendo que no Egito havia mantimento. Então disse aos seus filhos, vocês acham que adianta ficar olhando uns para os outros? E acrescentou, ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem mantimento para que continuemos vivos e não morramos. O que acontece aqui de novo, gente? O que estava acontecendo novamente em Canaã naquele momento? De novo, a fome estava sobre a terra. E quem novamente salvou o povo judeu de morrer de fome? O Egito. Só que dentro desse processo havia um propósito de Deus. Porque se não tivesse sido José ter sido levado como escravo para o Egito,
e ali ter sido um instrumento de Deus na vida do faraó e ter se levantado como um governante, não apenas Canaã teria sofrido com a fome, mas o próprio Egito teria sofrido com a fome, porque foi a estratégia divina que Deus entregou a José que possibilitou que o Egito se preparasse para aquele momento de fome. Então presta atenção. Porque não importa se você está servindo a Faraó. Porque ainda assim, se você está servindo a Faraó com as estratégias de Deus, ainda assim o propósito de Deus é para que você seja um instrumento para a terra. Um instrumento para as nações. Um instrumento para poder levar o alimento para quem está sofrendo de fome. Vocês percebem, gente, como Deus, ele trabalha, inclusive, nas nossas dores e nos nossos sofrimentos. Então, ao invés de você ficar se questionando por que você está passando por isso, você precisa começar a fazer um pacto com Deus e entender que no Egito onde você está nesse momento, como Deus quer te usar. Porque foi o posicionamento de filho que José teve, que possibilitou ele ser usado como um instrumento de Deus para acabar com a fome na terra. Vocês percebem? Vocês entendem isso? Então, o que eu vejo? O João, ele começou orando assim: Senhor, que nós deixemos de ser meninos e nos tornemos filhos maduros. E eu vejo, gente, que nós ainda temos uma atitude extremamente infantil e egoísta diante das situações que a gente vive nas nossas vidas. Quando a gente está passando uma prova, quando a gente está atravessando um deserto, quando a gente se sente, né, escravos no Egito, eu percebo que ao invés de nós olharmos para um contexto global e entendermos que naquela situação que nós estamos passando, existe uma estratégia divina para que a gente possa ser levantado como um José, não, a gente fica achando que a gente é coitadinho, e ai Deus, você não olha para mim, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Gente, isso é atitude de criança, infantil. E muitas vezes você vai continuar amassando o barro do Egito, porque você não é você quem não decidiu se tornar um José. Porque José, quando o copeiro convida ele para ir pro palácio, ele já era escravo no Egito há 13 anos. Não é assim, gente. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente pensa assim, ó. Ai, José foi vendido pelos irmãos, segunda-feira. Ai, terça-feira ele foi vendido para Potifar. Ah, quarta-feira a mulher de Potifar tentou ele, né? E aí ele foi levado como prisioneiro para a prisão. Na quinta-feira ele sonha o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro sai, o copeiro sai da prisão e ele fica ali esquecidinho por um dia. Na sexta, o copeiro lá lembra dele e no sábado ele tá no palácio de Faraó e domingo, gente, ele já se tornou governador do Egito. A gente acha que é isso. Gente, foram 13 anos, repita comigo, 13 anos. Do dia em que José sai da condição de filho preferido de Jacó, é levado como escravo ao Egito e vendido. Gente, você já parou para imaginar? Você consegue conceber na sua ideia qual é a sensação de você ser vendido como escravo, sendo que você era o filho preferido de uma linhagem sacerdotal? Nós não estamos falando de uma pessoa comum, gente. Nós estamos falando de uma pessoa. Jacó já era abençoado. Abraão foi um dos homens mais ricos da terra. Existia uma linhagem sobre a vida de José. E por 13 anos,
ele permaneceu o quê? Confiante e sabendo quem ele era. Então, quando o copeiro convida ele para ir para o palácio, ele não está no vitimismo. Ele não está, o que eu vou fazer lá no palácio? Olha quantos anos eu estou aqui no Egito como escravo, abandonado. Deus me abandonou. E se eu for lá para Faraó e eu errar, meu Deus, eu vou ser morto. Não, ele se posiciona. Ele se posiciona, ele sabia quem ele era. E ele foi treinado e preparado para que ele pudesse chegar naquele dia e fazer a diferença na vida de Faraó. Entendam uma coisa, gente. Como o João colocou aqui para mim, José teve apenas uma oportunidade. Ele não teve duas. Nem três. Ele teve uma oportunidade de chegar diante do Faraó para decifrar, para trazer revelação sobre o sonho de Faraó. E ele só pôde fazer aquilo porque ele tinha intimidade com Deus. Porque Deus era tão presente na vida de José que ele não pestanejou por um segundo a interpretação do sonho de Faraó. Agora, sabe o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas aqui, dentro da companhia de Daniel, que são filhos, mas se comportam como crianças, que ficam questionando o porquê de estarem passando por determinadas situações, que ficam brigando com Deus do porquê estarem vivendo determinadas situações. Mas daí sabe o que acontece, gente? Deus vai colocar diante de você oportunidades. Mas como a sua identidade está fragilizada, você não vê aquilo como uma oportunidade, você vê aquilo como um risco. E José, ele tinha esse direito. Quando o copeiro chama ele para o palácio, José podia ter pensado assim, esse copeiro quer acabar comigo. E ele está me chamando para interpretar esse sonho de Faraó, porque ele sabe que se eu interpretar errado esse sonho, eu vou ser morto. José podia ter pensado assim, porque é isso que eu sinto, é isso que eu percebo, que muitas pessoas aqui dentro da companhia de Daniel, às vezes diante de uma situação se comportam exatamente dessa maneira. Diante das lutas, gente, a luta não é só para você. A luta é comigo, é com o João, é com a Fernanda, é com a Thaís, é com a Adriana, é com o Juliano, é com a Priscila, é com a Dani. Todos nós temos as nossas lutas. O que tem diferenciado é a maneira como você tem encarado cada uma dessas lutas. Porque se você insiste em viver essa luta a partir do aspecto de uma criança infantil que está tentando chamar a atenção do pai, não vai dar certo. Esse joguinho com Deus não vai funcionar mais. Porque Deus te convida para ser o quê? Um filho adulto. Andarmos à estatura do varão perfeito, que é quem? É Cristo. Seguindo mais um pouquinho. Aí vem a outra parte, que é o grande risco que a gente corre. Gênesis 46. Quem está com Gênesis 46, lê para mim de 1 a 3. Vou ler, tá, Flá? 1 a 3. Pode ler, Dai. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios a Deus, ao Deus de Isaac, seu pai. Até o 3, pode continuar. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de se descer ao Egito, pois lá farei da sua família uma grande nação. Gente, quando Jacó entende que ele precisava ir para o Egito, primeiro até para poder se encontrar com José, né? Então seria o processo ali da restauração, da reconexão dele com José, uma vez que ele havia sofrido muito pela perda do filho. Deus ali, ele vai dar uma oportunidade para o povo judeu. Por quê, gente? Porque havia fome sobre a terra. E aquela fome, ela não ia acabar assim do dia para a noite. Depois, se estudarem um pouco mais, vocês vão ver que a bênção de Jacó, inclusive,
faz, né, esse não é o propósito hoje, mas a bênção de Jacó depois diante de Faraó faz com que a fome ela fosse reduzida. O período da seca, que deveria durar 7 anos, pela bênção de Jacó a Faraó, dura somente 2. Jacó quebra uma maldição, a maldição do Egito, ok? Só que o que eu quero trazer para vocês nesse momento é que Deus prepara um tempo para que o povo judeu pudesse ir ao Egito, e ele, inclusive, Faraó, inclusive, doa para o povo a melhor região que tinha no Egito, que era a terra de Gósen, que era lá no delta do Nilo, aquela parte lá em cima, que era uma parte extremamente fértil. Deus, ele prepara tudo para Jacó e para José. Só que aqui entra um risco, e aqui é onde eu também quero chamar a atenção de vocês, e que dessa vez foi a grande virada de chave na minha mente, eu acredito que é no do João também, para que a gente pudesse reconhecer o Egito como um lugar de refúgio, mas também um lugar muito perigoso. Por quê? Porque o problema do povo judeu é que eles se acostumaram com aquele lugar. O Egito, gente, nas nossas vidas, ele precisa ser um lugar de passagem. Não pode ser um lugar de permanência. E quando Jacó vai com a sua família e eles, né, recebem a terra de Gósen como um lugar para eles se refugiarem, aquele era um lugar para eles passarem uma temporada, mas não para estabelecerem moradia. Só que entendam uma coisa, gente, o Egito, ele é um lugar bom. Gente, chegou um momento na nossa caravana, quando a gente fez a travessia, que a gente saiu do Egito e entrou em Israel, a gente se viu, gente, isso é muito profético e muito perigoso. A gente se viu no ônibus fazendo exatamente o que o povo judeu fez. Sabe por quê? Porque a hora que a gente começa a descer do Cairo, que a gente passa pelo Mar Vermelho, e você começa a descer para o norte do Egito, para o sul do Egito, para chegar lá no lugar da travessia, para poder entrar para Israel, gente, você olha de um lado, é areia, você olha do outro lado, é areia. É deserto, deserto, deserto e mais deserto. E Deus nos deu a experiência de nós vivermos um calor insuportável. Nós chegamos a pegar 46 graus com sensação térmica de 52. Gente, o ar-condicionado do ônibus não dava jeito, não tinha água que ficava gelada, não tinha poro do corpo que não transpirasse. Junto com isso, todo o ônibus estava gripado. Eu falei que Deus foi tão bom que ninguém fez PCR, porque acho que se tivesse feito PCR, gente, metade tinha ficado no Egito. Adriana, o pé da Adriana virou um pão. Sabe pão quando tá crescendo? Adriana magrinha, gente, ficou com o pé de elefante. Muita gente com os pés inchados, gente passando mal, pressão caindo. E sabe o que aconteceu? A Beth tá aí, Beth? A gente assim, gente, mas no Egito tava melhor. A comida do Egito tava melhor. O guia do Egito era mais querido. O ônibus do Egito era mais geladinho. E nós nos vimos fazendo exatamente o que o povo judeu fez no deserto. E aqui, gente, foi a virada de chave que o apóstolo compartilhou conosco, que eu quero compartilhar com vocês. O problema não é o Egito. O problema é nós nos apegarmos às bênçãos do Egito. Porque o que a gente precisa ter a compreensão é que o Egito, ele é um lugar de passagem nas nossas vidas. Ele é um lugar de refúgio, mas que precisa ter começo, meio e fim. Só que muitas vezes a gente começa a se apegar às bênçãos que o Egito tem para nós.
E quando a gente sai, quando a gente entende que é tempo de sair, é tempo de fazermos essa transposição e sairmos do Egito para podermos ir para a Terra Prometida, para podermos tomar posse da Terra Prometida, vem o grande conflito. Sabe por quê, gente? Porque vocês precisam ter a compreensão de algo. O Egito, naquela época, quando o povo judeu se tornou escravo do Egito, vocês precisam entender que o Egito, ele era Nova York do momento. A gente olha para o Egito e eu não sei o que a gente cria na nossa cabeça, que a gente acha que o Egito era uma porcaria. Mas não, gente, o Egito era a nação mais importante daquele tempo. Era a nação que estava sendo celeiro para a terra, então todos os lugares foram para o Egito. O Egito, gente, era um lugar extremamente rico. Quando você olha para o processo de mumificação, quando você olha para aqueles sarcófagos cheios de ouro, se você imaginar que o sarcófago de Tutankhamon, a máscara de Tutankhamon, tinha não sei quantos quilos de ouro. Era uma riqueza incomparável. Eles tinham uma tecnologia que nenhum outro lugar do mundo tinha. E você precisa lembrar que naquele momento, por mais que eles fossem escravos, eles tinham tudo que eles precisavam. Eles tinham teto, comida, e a comida no Egito é boa, gente. Eu quero dizer para vocês que a comida do Egito é boa. Então, eles tinham um teto, eles tinham trabalho, eles tinham comida, e comida em abundância, porque o Egito era um lugar abundante. E aí um doido vem... Desculpa, assim, Flávia. E eles podiam também adorar o Deus deles, né? Que até então Faraó não tinha criado toda essa questão. Exatamente, até então eles tinham liberdade religiosa, né? O Estado era laico. Eles tinham liberdade religiosa, eles não eram perseguidos, eles podiam continuar adorando a Adonai. E aí vem um doido chamado Moisés e fala assim: eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para uma terra prometida, que mana leite e mel. Só que pensa assim, gente, é tirar as pessoas de Nova York e levar eles para uma reserva indígena. Porque a única coisa que tinha em Canaã na época eram os gigantes que haviam dominado a terra. Você quer falar, João? Querido, só um parênteses no que a Flávia falou acerca de liberdade religiosa. Eu, Flávia e Adriana Fanaro tivemos uma experiência na Planície do Templo. A Flávia está dizendo que é cenas para os próximos capítulos, mas que é lá em Israel. Mas é uma experiência que vale a pena dizer para vocês o quão difícil é você viver num local onde você tem limitação e perseguição com a sua fé. Nós tivemos uma experiência bem pequena. Eu vou deixar para contar isso depois. Mas, queridos, parem e pensem só um pouquinho. Hoje nós temos liberdade total em adorar o Deus que a gente serve. Mas nem sempre foi assim. Mas em alguns lugares isso ainda não é tão possível. Então, primeiro, agradeça a Deus por estarmos em um local onde podemos manifestar a nossa fé livremente. Mas ore para que a verdade continue sendo, como prevaleça sobre a nossa nação. Amém? Como a gente vai fazer uma série, né, de a caravana do Egito e Israel, então, quando chegar no tempo, o João vai falar sobre isso, mas nós vivemos o que a palavra diz, gente, que os apóstolos serão perseguidos, e a gente viveu uma perseguição religiosa violenta na planície do templo. E nós tivemos a oportunidade, como o João falou, a gente viveu assim, uma gota, uma pílula daquilo que a igreja perseguida vive quando não se tem liberdade religiosa. Mas segura aí a ansiedade, que isso daí é cenas para próximos capítulos.
Então, presta atenção. O Egito é um lugar de refúgio. O Egito é um lugar de bênçãos. Mas qual que é o grande problema do Egito? É nós nos acostumarmos com as bênçãos do Egito. Quem está aí com números 14, de 1 a 4, lê para mim. Números 14, vai ler de 1 a 4. Eu leio. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Queridos, essa passagem é uma passagem muito séria. E que eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós somos muito rápidos em julgar o povo judeu e questionar eles pela forma como eles murmuravam estando no deserto. Mas eu quero que você reflita sobre isso. Quantas vezes na sua semana você tem questionado a Deus a situação que você tem vivido? A luta que você tem enfrentado. Quantas vezes? Quantas vezes você tem perguntado para Deus por que o teu casamento não anda bem? Por que você não vai bem no seu trabalho? Por que você tem atravessado uma situação financeira desafiadora? Por que você não tem conseguido realizar seus sonhos, seus projetos? Porque isso que o povo fez nada mais é do que o que a gente faz. Quando a gente fica querendo viver um passado ou um futuro, nós estamos sendo exatamente como o povo hebreu fez na saída do Egito. Quando você fica questionando o porquê das situações que você tem passado ou vivido, é porque você não confia ainda que Deus tem um projeto na tua vida. E que a situação que você está passando faz parte do teu processo de limpeza espiritual, de amadurecimento, de crescimento, para que o teu chamado possa ser exponenciado. Porque, gente, a realidade é uma só. Nós estamos nesse mundo não para ter os nossos desejos realizados. Nós estamos nesse mundo para cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Realizar os nossos desejos é só um plus, é só uma consequência. Só que, em primeiro lugar, precisa vir o quê? A expressão do chamado de Deus nas nossas vidas. Quem me conhece sabe o quanto eu amo viajar. Amo viajar. Se eu pudesse, eu vivia com a mochilinha nas costas, né, Beth? Gente, eu amo. E para mim, quando eu volto de viagem, é desafiador, eu fico nostálgica. Eu não quero, porque eu quero continuar viajando, entendeu? Eu quero continuar viajando, eu quero continuar indo, conhecendo culturas novas, indo para outros lugares. E eu me lembro que teve uma fase da minha vida que eu comecei a questionar muito a Deus do porquê que eu não conseguia viajar do jeito que eu queria. E Deus me fez eu abrir o mapa de Israel. E eu abri o mapa de Israel. E Deus me mostrou que o filho dele andou apenas por Israel. Você já parou para pensar nisso? Gente, Israel é desse tamanhico. Em um dia nós cruzamos Israel de norte a sul. De norte a sul você cruza Israel em um dia. Nós ficamos em Israel 6 dias. Em 6 dias nós conhecemos Israel inteiro. Só que o fato de Jesus ter ficado apenas em Israel não conteve a missão dele apenas para Israel.
A missão de Cristo foi levada para o mundo. Então, você precisa começar a pensar que muitas vezes você está limitando o teu chamado porque você ainda pensa de uma forma humana, materialista. Só que a nossa missão, ela não é material, a nossa missão, ela é sobrenatural. Aquilo que a gente realiza nesse mundo, gente, não é só para o nosso bel prazer. Quando você se desconectar da tua necessidade de viver coisas materiais e entender que a tua missão te leva a viver o sobrenatural, é onde você vai conseguir viver tudo que você quer viver, inclusive nessa experiência, inclusive nessa existência material. Só que quanto mais nós estamos presos ao materialismo, quanto mais nós ficamos presos às necessidades desse mundo material, mais impedidos de viver o chamado nós estamos. Porque o chamado, gente, ele é incongruente à nossa parte material. Não conecta. Porque o teu material sempre vai querer que você coloque o pé no chão. Enquanto que o teu chamado, ele sempre vai te conectar com o sobrenatural, que é fazer você ir muito além das tuas próprias limitações. Então, nesses dias que a gente passou em Israel, Deus me gerou muitas reflexões e ele me trouxe 4 pontos. Que eu quero dividir esses 4 pontos com vocês, para que hoje você saia daqui assumindo um compromisso com Deus. Não comigo e não com o João, não com a companhia de Daniel, mas com Deus. De realmente se tornar um filho maduro e de parar de ficar aprisionado às bênçãos do Egito e se conectar definitivamente com Deus. Sabe por quê, gente? Quando você compreender que as bênçãos, elas vêm na tua vida através de Deus, não importa se você está no Egito, na Síria, em Canaã, na Galileia, em Cafarnaum, na Judeia, a bênção estará junto a você. Porque se você está em Deus, não tem como. A bênção está em você. Ok? Então, primeiro ponto. Deus está com você, não importa o lugar onde você esteja. Não importa. E a prova disso foi José. A prova disso também foi Isaac. Se a gente pega lá Isaías 30, marquem aí, depois vocês leiam, Isaías 30, 1 e 3, Deus vai deixar claro que teve pessoas que ele não permitiu que descesse ao Egito. E isso aconteceu com Isaac. Isaac teve um momento que ele tentou fugir para o Egito também, porque teve falta de alimento na terra. Mas sabe o que Deus diz para ele? Você não vai para o Egito. Você não vai para o Egito. Só que Isaac, ele podia ter trazido, né, como... Ah, mas meu pai já foi. Outras pessoas já foram, então eu vou correr para o Egito. Mas Deus fala o quê para Isaac? Você não vai. Então, não importa o lugar onde você está. Importa quem Deus é na sua vida. Ok? Só que entenda o seguinte, gente. O lugar onde você está tem um grande poder de te influenciar. Um grande poder de te influenciar. Então, quem são as pessoas que você tem decidido caminhar na tua vida? Quem são as pessoas? Gente, nesses dias de Egito e Israel, eu sonhei tanto, eu sonhei com tantas pessoas. Deus me trouxe tantas questões e eu tenho refletido muito sobre aquilo que Deus me trouxe. E uma das coisas que a gente precisa fazer nas nossas vidas são escolhas com quem você vai decidir caminhar. Porque com quem você decide caminhar vai determinar o teu futuro. Porque você pode ser um dos 10 espias que vai lá olhar a terra e que vai dizer, só tem gigante aqui, nós vamos ser trucidados. Ou você pode ser como Josué e Caleb, que olhou e falou, realmente tem gigante. Realmente a terra mana leite e mel, mas nós os comeremos como se fossem pão. Então, olha o ambiente onde você está inserido. Porque se você realmente permanecer muito tempo no Egito, a tua mente começa a cauterizar. E você perde a identidade de filho e se torna o quê?
um escravo. E passa a acreditar que é aquilo que Deus tem para tua vida. Que você não pode sonhar mais. Que você está limitado exatamente naquelas bênçãos que Deus tem para tua vida. Ok? Terceiro ponto. Toda conquista de território vai tirar você da sua zona de conforto e te colocar em uma zona de guerra. Gente, a gente estava lá no Cairo, estava tudo gostosinho. Foi o melhor. Qual foi o melhor hotel que a gente ficou, gente? Quem estava na caravana? Qual foi o melhor hotel que a gente ficou? O hotel mais No gostoso. Cairo. Com a melhor comida. Melhor quarto. Melhor quarto. Melhor. Gente, eu amo aqueles cafezinhos que tem assim, tem alguns lugares internacionais que você vai, e no Egito era assim, tinha chaleira com cafezinho, com creme. Eu chegava todos os dias e eu montava lá, fazia o meu cappuccino, sentava na poltrona, uma poltrona maravilhosa que tinha, olhava pela janela, contemplava ali no Egito. Ok? Só que depois, gente, o que acontece? A gente precisou o quê? Ir para guerra. Precisávamos tomar posse da terra prometida. E tivemos que enfrentar uma verdadeira guerra. Gente, foram 2 dias, meu Deus do céu, que desafio. Subir aquele Israel, aquele deserto, sair do deserto do Egito para chegar no deserto de Israel. Gente, e na passagem? A gente viveu literalmente, é uma pressão. A hora que você vai sair do Egito, parece que você é um bandido. E a hora que você vai entrar em Israel, é aquela tensão de mala, e de passaporte, e de não sei o quê. O povo tudo tossindo, gripado. Não tosse, não tosse. Senão eu ia o medo de parar a caravana inteira, fazer todo mundo fazer teste Covid. Quando você atravessa, que você entra em Israel, parece que um peso assim, gigantesco sai das suas costas. Então, de novo, qual que vai ser a sua escolha? Você vai caminhar como os 10 espias, que a gente nem sabe o nome deles, só sabe que eles foram uns frouxos? Ou você vai caminhar como Josué, como Caleb e Josué? Que acreditaram que Deus, ele estaria com eles naquela situação. Toda conquista de território vai tirar você da sua zona de conforto e te colocar em uma zona de guerra, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Deus está com você, não importa o lugar que você está. Então, se não importa o lugar que você está, você pode estar no Egito. Ali ainda a bênção de Deus repousará sobre você, ok? No entanto, segundo ponto, o lugar que você está tem um grande poder de te influenciar. Então, você precisa entender que alguns lugares que Deus nos coloca é lugar de passagem e não de permanência. Ok? Terceiro ponto. Toda conquista de território tira você da sua zona de conforto e te coloca em uma zona de guerra. Por quê, gente? Porque existem pessoas, situações que estão pré-estabelecidas naquele lugar. Você vai ter que tirar a pessoa daquele lugar para você entrar. Simples assim. É louco isso, né? E nós que temos uma mentalidade muito romana, muito democrática. Ai, meu Deus, como assim? Eu vou tirar uma pessoa do lugar? Vai. Sabe aquela história? Você está pleiteando uma promoção no teu emprego. Ah, eu quero me tornar gerente, eu quero me tornar diretor, eu quero ser VP. Sabe o que você vai ter que fazer para você entrar nesse lugar? Você vai ter que tirar a pessoa que está lá da cadeira dela. Ai, mas que absurdo! Absurdo o quê? Se Deus te chamou para ocupar aquele lugar, você vai destronar alguém para que você possa ocupar aquele lugar. A realidade é essa. A realidade é essa. No mercado, se eu me posiciono como mentora de carreira, eu vou ter que tirar alguém dessa posição para que eu possa ser uma especialista.
Você vai ter que tirar. Quando você está lutando contra o teu concorrente, você está tirando o mercado do teu concorrente para que você possa crescer. Gente, não tem outro caminho. A gente precisa parar de ser romântico em algumas coisas e entender que guerra se conquista através de território. Se vocês estudarem lá os livros antigos da Bíblia, vocês vão ver que, inclusive, Deus mandava matar. Por quê? Porque tinha que conquistar o território, gente. Não tem saída. Só que a gente quer conquistar território, a gente quer dar a mãozinha dada pro inimigo, entendeu? A gente quer caminhar de mão dada com o diabo. Tem gente que quer converter o diabo, entendeu? Tem gente que acha que é tão querubim que acha que vai conseguir converter o diabo. Não, gente. A própria palavra de Deus diz: fugir da aparência do mal. Para o reino avançar, para o reino da luz avançar, o reino das trevas vai ter que retroceder. Não tem como caminhar junto, ok? E quarto ponto, é a convicção do teu chamado, que vai te manter vivo nesse processo de conquista. Sabe por quê? Muita gente vai morrer no meio do caminho. E como que morre no meio do caminho? É a separação do casamento? Ah, a gente não dá mais certo. Então você separa. É abrir mão de ter um filho. Ah, já passei da idade, já estou muito velha. É quando a gente abre mão de ocupar esse lugar da maternidade, da paternidade. É quando a gente abre mão de um lugar nosso no trabalho. É quando a gente desiste de um sonho, de um projeto que Deus deu nas nossas vidas. É quando a gente recua diante de alguma situação por medo. Então, presta atenção. É a convicção do teu chamado. Flávia, mas eu ainda não estou convicta. Então, qual que é o teu trabalho hoje? Buscar essa convicção em Deus. Porque é a convicção do teu chamado que vai te manter vivo. Não tem outra saída, porque se você não tem convicção, você negocia. Quando você não está convicto de algo, você vai negociar. Você vai negociar com Deus, com Satanás, com as pessoas. Você vai negociar com as suas emoções. Um dia você quer, no outro dia você não quer. Um dia você acha que é aquele caminho, no outro dia você acha que é outro. E aí, como você está instável emocionalmente, quem que você vai questionar no processo? É Deus. Só que aí você volta lá no primeiro. Deus está com você, não importa o lugar. Se você é filho, você precisa ter a certeza que Deus vai estar com você. Então você coloca o pé, que Deus vai te colocar o quê? O chão. Se você não tiver em desobediência, Deus vai te abençoar. Porque o único critério para Deus não te abençoar é se você estiver em desobediência. Quando a gente fica muito naquela assim, eu não sei se eu vou fazer isso, porque eu não sei se essa é a vontade de Deus, isso é uma atitude de criança. Porque, gente, a gente precisa entender que existem princípios. Se você disse... Aconteceu algumas situações na viagem que foi muito interessante, né? No começo da viagem, o apóstolo orou e falou assim, nada vai ser perdido. Ninguém terá prejuízo. Só que a gente tem um detalhe. Só pode tomar posse dessa palavra quem é dizimista fiel, quem é primiciante fiel, quem é ofertante. Eu tomei posse dessa palavra. Eu tinha certeza que a gente não ia perder em nada, nada, nada. Nenhuma negociação, nenhuma mala, nada. Não perdemos nada. Teve algumas pessoas que as malas ficaram meio que esquecidas. Mas o que aconteceu? As malas estão sendo devolvidas. Os voos muito lotados, gente, muito lotados. Aconteceu isso com a feira, aconteceu isso com a Drifanaro. A Beth, acho que não. Teve outras pessoas da nossa caravana, o próprio apóstolo, né? As malas dele ficaram para vir no voo seguinte. Mas nada foi perdido, gente. Por que eu estou falando isso? Porque existem princípios que precisam ser seguidos. Quando você segue princípios, vocês não podem ficar questionando Deus, gente.
Do porquê as bênçãos não estão acontecendo. Possivelmente as bênçãos na sua vida não estão acontecendo porque você não está se movendo, porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Agora, a pergunta que você precisa se fazer para você é: eu estou seguindo os princípios? Se você está seguindo os princípios da palavra de Deus, então a bênção está sobre você. Agora, se você não está seguindo os princípios, aí não tem como. Porque aí Deus não vai ir contra a palavra dele. Aí você precisa estudar lá Deuteronômio 28 e perceber quais são as bênçãos e quais são as maldições decorrentes da obediência e da desobediência. Por que que a gente precisa sair do Egito, gente? Por quê? Porque quando nós saímos do Egito, a gente entende definitivamente que a relação que nós precisamos ter é com Deus e não com as bênçãos que Deus precisa dar em nossas vidas. Esses dias eu conversando com uma pessoa que vocês conhecem, não vou falar o nome dela aqui, mas vocês conhecem. E ela me constrange, porque ela é muito guerreira, muito guerreira. O nível de guerra que essa mulher vive é uma coisa assim sobrenatural. E ela me mandou uma mensagem, ela falou: tô precisando conversar hoje. E a gente conversou um pouco. Meia hora de conversa, ela falou: já tô bem. Eu falei: como assim já tá bem? Ela falou: Flávia, eu tomei uma decisão lá atrás, quando eu decidi ouvir o meu chamado, de que eu jamais iria recuar. E eu sei que as provas vêm com um único objetivo: me treinar, me tornar mais forte, me capacitar para um novo desafio. E eu entendi que isso que aconteceu comigo agora foi apenas uma oportunidade que Deus me deu de me tornar ainda mais forte diante de tudo o que tem se apresentado para mim. Então, gente, eu quero dizer para você que se você obedecer, confiar e não murmurar, a sua travessia pode levar 11 dias. Mas se você falhar nesse processo, se você continuar questionando a Deus, se você continuar realmente se sabotando, se você deixar de assumir o teu papel como filho e continuar pensando que você é apenas um servo, um escravo, a tua travessia pode levar aos 40 anos. Então reflitam nisso hoje. Porque Deus, Ele deseja libertar você de tudo aquilo que emocionalmente pode estar aprisionando você de viver as promessas. E viver as promessas, gente, é confiar, é se entregar. Uma das coisas que mais me constrangeu em Israel, daí não no Egito, apesar que o árabe também tem isso, mas é ver o quanto o judeu, ele é aberto à vida. Gente, nenhuma família lá tem menos que 3 filhos. Você olha aquela mulherada com 3, 4, 5 filhos, a coisa mais linda do mundo. E aquilo me constrangeu porque eu falei: Senhor, o Senhor tinha promessa para minha vida. Mas sabe o que eu fiz? Eu tomei uma decisão de não ter mais filhos. E aí sabe o que acontece, gente? Deus só vai respeitar a nossa decisão. Então, entenda que talvez o que você está vivendo hoje é consequência de uma decisão que você tomou. Eu e o João, a gente vai ter que conviver com essa dor para o resto da nossa vida. Não tem saída. Porque há 17 anos atrás nós tomamos uma decisão. Então, existem coisas que você também precisa tomar, trazer para você a consciência. Quando eu olhei e vi aquelas mulheres com aquele monte de filhos, ali eu entendi que não foi propósito de Deus. Então, a gente também tem que parar de dar desculpa para os nossos erros. Ah, mas foi propósito de Deus. Não, não foi. Não foi propósito de Deus para minha vida que eu tivesse mais filhos. E eu preciso ter consciência disso. Sabe por quê? Para que eu possa pensar antes de tomar uma decisão.
e realmente perguntar a Deus: Pai, qual é a tua vontade na minha vida? E eu posso afirmar para vocês que a vontade de Deus não é que a gente permaneça no Egito. É que a gente usufrua das bênçãos que o Egito pode nos dar, mas que a gente faça a nossa travessia. Que a gente entenda que Faraó nos abençoou por um período, mas que o risco de nós nos acostumarmos com as bênçãos é nós nos tornarmos escravos dessas bênçãos. E Deus não quer que você se relacione com a bênção, porque a bênção vem e vai, mas quem permanece nas nossas vidas é Deus. O que o João falou da igreja perseguida, e que eu, João e a Adriana vivemos lá, eu me questionei, eu falei: Deus, será que eu estaria preparada para viver num país árabe? E se Deus me chamar para isso? Será que eu estou disposta a abrir mão de tudo? Será que eu estou disposta a abrir mão do meu conforto, da minha beleza? Porque daí você não pode se pintar, você tem que andar vestida, você tem que andar coberta. Mas e se esse fosse o chamado de Deus na minha vida? Percebam, gente. Às vezes nós estamos sofrendo as consequências de não estarmos seguindo o chamado de Deus na nossa vida. E quem está sofrendo é o teu espírito. Amém? Eu quero orar com vocês. Quero pedir para vocês colocar a mão de vocês no coração. Gente, a vida com Deus, ela não vai ser fácil, mas ela precisa ser leve. Sabe por quê? Porque quando nós temos a convicção de quem Deus é nas nossas vidas, a gente para de carregar o fardo. E a gente sabe que quem leva o fardo por nós, aliás, que já levou o fardo por nós, foi Cristo na cruz. Então, eu vou falar algo que eu já falei várias vezes para vocês. E perceba hoje como todas as dores que você tem nesse momento na tua vida são questionamentos da sua alma. São questionamentos da sua alma. Porque teu espírito, ele só quer uma coisa: caminhar com Deus. Então, o medo do fracasso, o medo das coisas não darem certo, o medo de não casar, ou o medo do casamento dar errado, o medo de não conseguir um trabalho, ou o medo de ser demitido, o medo de não ter dinheiro suficiente para pagar uma conta, a frustração de não ter sonhos realizados, eles estão conectados à nossa alma, gente. Eles estão conectados às dores da nossa alma. E a nossa alma, gente, é o que deixou o povo preso no Egito. Foi a alma que fez o povo murmurar na passagem e que fez com que eles perdessem a terra prometida. Então, hoje, coloca diante de Deus, nesse momento na tua vida, coloca diante de Deus, qual que é a dor da tua alma? O que a tua alma tem gritado e que você não está sabendo lidar? Quais são os questionamentos que você tem feito a Deus? E quando a gente questiona muito uma pessoa, isso enfraquece a nossa relação com essa pessoa. Pode olhar, olha nas suas relações humanas. Quando você se relaciona com alguém, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu marido, sua mulher, quando no seu relacionamento existem muitos questionamentos, perceba o quanto isso vai criando um afastamento entre vocês. Fica difícil conviver junto quando a gente se questiona muito. Então, responda para você mesmo hoje.
Os questionamentos que você tem feito a Deus tem te aproximado dele? Ou tem te afastado dele? Tem fortalecido a sua identidade? Ou tem enfraquecido o seu chamado? Chegou o tempo de vivermos um novo tempo, um novo ciclo. Ainda não entramos em Canaã. Mas eu quero que você contemple com os seus olhos que hoje você tomou uma decisão de sair do Egito. E hoje você toma uma decisão de abrir mão das maravilhas do Egito. E hoje você toma uma decisão de confiar na nuvem, de confiar no fogo, de confiar no maná, de ter a certeza de que absolutamente tudo o que você precisa, Deus vai prover na tua vida. Talvez ainda não chegou o tempo de você viver os grandes sonhos, mas jamais esqueça a sua necessidade. O Senhor vai prover sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti, Pai. Deus, que através daquilo que o Senhor mostra para nós sobre o Egito nas nossas vidas, que a gente possa realmente, nessa manhã, Pai, assumir esse compromisso contigo, Pai. De entender, ó Deus querido, que sim, o Egito ele é um lugar de passagem, que em alguns momentos o Senhor vai nos permitir que a gente se esconda assim, no Egito. Mas que para nós que somos filhos, existe uma terra prometida, existe uma Canaã, existe um Israel de Deus nas nossas vidas, Pai. Que tenhamos essa convicção que nós mesmos somos o Israel de Deus. E que às vezes nos lugares onde nós estamos, nós teremos sim resistência, enfrentaremos sim gigantes. Mas a todo momento, Pai, o Senhor está conosco. E a tua promessa, Pai, é que se nós permanecermos em Ti, o Senhor permanecerá em nós. Não importa o desafio que nós estamos vivendo. Importa que em Deus nós somos mais do que vencedores. O Senhor nos abençoe. Para que possamos permanecer convictos do nosso chamado. Sabermos que é acerca do nosso chamado que poderemos tocar, impactar e transformar a vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Para quem estava orando aí pela Rose e pelo Marcelo, podem louvar a Deus, eles estão inclusive de mudança hoje, né? Então, conseguiram uma casa. Falei para a Rose, né, que a casa era o desejo do coração dela, mas o lugar, Deus atendeu o coração dos filhos. Então, eles estão mudando, vão morar lá na Penha, em São Paulo. Vamos fazer um open house lá, né, Rose? Logo, logo, vamos fazer um culto lá de celebração para agradecermos a Deus por esse momento. Para quem estava orando pela Bia também, gente, ela conseguiu, graças a Deus, fechou o contrato lá com o apartamento. Então, também semana que vem, se tudo correr bem, semana que vem, no mais tardar, na outra semana, ela também já faz a mudança dela, né? Com certeza, Flavinha, vamos fazer sim, porque é bênção, viu? A gente está aqui na loucura e depois eu só vou contar os testemunhos, as bênçãos, viu? E só bênção mesmo. Amém, Rose, amém. Depois coloca a foto lá no grupo do pessoal celebrar com vocês. Tá? Amém, amém.
A Bia também, então, como eu falei, também já conseguiu o apartamento, então acho que semana que vem, no máximo, na outra também já muda. Estamos aí muito felizes. Sobre o lugar da companhia de Daniel, a gente continua orando, gente. Continuamos orando. Gravamos um convite lá no Jardim do Getsemane. O apóstolo gravou um convite para o seminário que vai ser dia 5, 6 e 7 de agosto. Então, independente do lugar, o seminário vai acontecer. E eu já falei para vocês há bastante tempo, então eu quero que vocês possam se programar para estarem com a gente nesse seminário, para que a gente possa honrar os nossos apóstolos, ok? Vai ser um tempo muito especial para nós, como companhia de Daniel. Eu tenho convicção que serão liberações extraordinárias na nossa vida. Então, você se programe, porque não tem desculpa para você não estar com a gente, ok? A gente não vai aceitar desculpas, tirando tipo, a Pri, eu atendo a Pri, a Camila, né? Priscila tá lá na Austrália, a Patrícia tá lá nos Estados Unidos, então não tem uma desculpa, né? Mas, né, Dani, apesar que dá para você se programar, né? Dani, Beth, dá para programar. Faz uma caravana e vem, tá bom? Então, reforçando com vocês, 5, 6 e 7 de agosto, a gente vai ter o nosso seminário aqui e a gente conta realmente com a presença de vocês. Gente, quero dizer uma coisa pra vocês. Isso faz parte do sacrifício. Tá? Se você for esperar ter uma situação confortável para fazer algo para Deus, eu quero te dizer que você vai morrer esperando. Quem aqui foi para Israel sabe. Não foi confortável para ninguém para Israel. Todo mundo teve que abrir mão de algo bem importante para poder assumir esse compromisso financeiro. Tem pessoas que ainda estão pagando pela viagem, que abriram mão de fazer uma viagem em família, que abriram mão de fazer muitas outras coisas, ok? Para poderem estar. Então, não pensa que você, não, tem um dinheirinho sobrando aqui, então eu vou fazer isso. Aí você nunca. Agora, quando você decide, quando você põe diante de Deus que você vai fazer, o cenário é outro. Ok? O cenário é outro. Vocês têm eu e o João aqui como prova de que primeiro vocês colocam o pé, gente. Depois Deus vai colocar o chão. Se eu for parar para analisar a minha vida do João hoje em dia, gente, eu posso afirmar para vocês, é 100% pela fé. Se fosse pela vista e pela circunstância, nós não estaríamos fazendo 1/10 do que nós estamos fazendo. Mas quem manda, paga a conta, ok? Quando se trata de coisas espirituais, você vai deixar de viver se você realmente não quer. Amém? Que Deus abençoe muito vocês ao longo dessa semana, que vocês possam ter experiências extraordinárias. Vai ter online também, tá, Pri? Para quem tá fora aí igual você, vai ter online sim, tá? Que Deus possa abençoar muito vocês, gente. Convidem outras pessoas para estarem com a gente. Próximo domingo a gente volta no nosso horário normal. Domingo às 18 horas estaremos juntos aqui. Convidem outras pessoas. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Beijo enorme no coração, fiquem com Deus. Shalom, shalom.